vamos ter, digamos, colegas e ouvintes em todo o globo e por isso cada um está na sua hora. Hum. Eh, uma grande saudação especial para a nossa principal oradora hoje, a professora Cristina Carvalho, que está no Brasil. Queremos, digamos assim, hoje ter aqui uma apresentação e uma reflexão sobre uma temática muito importante. Este debate insere-se no eixo educação superior em contextos emergentes e, de facto, nos últimos anos tem nos levado à ascensão de muitas tensões, novos fenómenos e, portanto, há muito para pensar. Nós hoje vamos ter aqui a Cristina Carvalho. Eu irei fazer uma pequena apresentação de quem é do seu tipo de intervenção, depois ela irá então trazer-nos uma temática muito pertinente e interessante para nós refletirmos. A Cristina Carvalho é graduada em Ciências Económicas pela Universidade Católica de Santos, é mestre e doutora em Ciências Económicas pela Universidade Estadual de Campinas, é professora associada a 3 do Departamento de Políticas Públicas e Gestão da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. É docente, orientadora de graduação, pós-graduação, pesquisadora em financiamento da educação, mas, sobretudo, o seu foco é na expansão e financiamento da educação superior. Entre 2016 e 2017, realizou estágio pós-doutoral no Institute of Education na University College de London, no Reino Unido, e já em 2019 foi pesquisadora visitante do Institut de Recherche sur l'éducation da Université de Bourgogne, em Dijon, em França. Portanto, é alguém que, seus conhecimentos académicos, científicos e também pelos estudos e projetos em que já trabalhou, tem uma visão muito, digamos, estruturada sobre as questões que se colocam ao financiamento da educação. E, portanto, hoje vamos ouvi-la numa temática que o financiamento da educação superior privada, tensões e desafios. É de facto, e neste caso presumo que vai abordar a experiência do Brasil, é uma experiência que merece muita reflexão e também nos pode orientar a todos nós, no espaço de língua portuguesa, a pensar esta temática para a nossa atividade de pesquisa e de investigação. Seja muito bem-vinda, professora Cristina Carvalho. Eu irei agora dar-lhe a palavra e, digamos assim, o painel vai ser o seu e da sua apresentação. Muito obrigada por ter aceito estar aqui nesta Academia Forges peço-lhe então, agradecendo mais uma vez, que nos transmita, que nos ponha, digamos, a pensar a realidade brasileira. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Luísa Cerdeira. É um grande prazer e uma grande honra tê-la aqui conosco, né? Neste momento, nesse diálogo, né? Que venho trazer aqui sobre a questão específica do financiamento da educação superior privada brasileiro, e as tensões e desafios no entorno desse financiamento, que não são poucas, né? Então, agradeço muitíssimo. Agradeço o professor João Oliveira, que também está conosco, que é o coordenador desse webinar Forges, deste eixo, né? Educação superior em contextos emergentes, pelo convite em participar dessa atividade relacionada à Forges, né, que é o Fórum de Gestão de Ensino Superior nos países e regiões da língua portuguesa. Como a senhora já mencionou, né, bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo, sejam elas online, sejam elas depois com a gravação que vai ser disponibilizada pelo fórum, né, pelo Forges. Então, agradeço muito a
audiência de quem vai assistir agora ou outros momentos. Então, eu vou dar início aqui à minha apresentação, e eu vou agora tirar um pouco a tela aqui, que eu vejo quem está presente aqui. O formato da tela ficou mais complicado para mim, então eu vou tirar todas as imagens para ficar olhando exclusivamente para os slides, né? E agora começar a conversar um pouquinho sobre os objetivos, então, dessa minha apresentação. Estou tentando agora aqui mudar o slide aqui. Não, agora sim. Bom, eu tenho 3 objetivos dessa apresentação. O primeiro deles é apresentar brevemente a configuração da educação superior no Brasil. Não sei o quanto as pessoas que estão assistindo e vão assistir conhecem um pouco dessa configuração, né? Em segundo objetivo, é analisar a trajetória do financiamento público feito pelo governo brasileiro, né, ao segmento privado, com foco em 2 programas específicos: o programa Universidade para Todos, chamado ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, chamado FIES, no período que compreende 2012 e 2024. E, por fim, o objetivo é mapear as principais tensões e dilemas relativos ao financiamento público à iniciativa privada, sobretudo, e uma característica muito forte brasileira, as instituições privadas que são consideradas lucrativas. Então, com esses 3 objetivos, vou caminho rapidamente para o primeiro objetivo, né, de configuração. A educação superior no Brasil, ela é composta, né, de forma bastante heterogênea por instituições universitárias, universidades, como a maioria das pessoas conhece, né, que é um modelo de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse é um modelo, por incrível que pareça, reduzido em termos quantitativos, e tem instituições, que na sua maioria universitárias, públicas, que são federais ou estaduais. As instituições privadas, na sua maioria, estão no formato de faculdades isoladas, pequenas instituições e algumas grandes instituições que foram sendo formadas ao longo dos últimos anos, sendo que as principais delas são instituições com fins lucrativos, inclusive com ações em bolsa de valores, né? Então, nós temos esse formato de universidades e faculdades isoladas, né? E grandes grupos educacionais privados. A educação privada no Brasil, que é uma característica também brasileira, ela é gratuita em instituições federais e estaduais, né? Porém, não é Estimada gratuita em Cristina, parte. Oi, não alô? está a passar o slide, não é? Não está a Ah, andar. sim, sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estou dando só essa configuração aqui, eu já vou mostrar o primeiro gráfico aqui. É isso mesmo. É, e no caso das instituições privadas, parte delas cobra mensalidades, né? Então, para se ter uma ideia, né, nós vamos usar aqui um conjunto de dados, né, estatísticos, né, uma análise qualitativa e quantitativa que vai ser desenvolvida, né, que usa esses 5 bancos de dados. O primeiro é o relatório de divulgação dos resultados do Censo de Educação Superior de 2024, né? Nesse dado tem, inclusive, informações sobre bolsas ProUni e contrato FIES. O portal da transparência da Controladoria Geral da União, que tem informações sobre o próprio FIES. O relatório de gastos tributários, que são os recursos não arrecadados pelo governo federal, que nós chamamos de renúncia fiscal. O painel de monitoramento do Plano Nacional de Educação, especificamente com relação à meta 12, que é a meta de educação superior. E, por fim, o relatório desse ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação. Esses são os 5 bancos de dados que vamos utilizar. E aí eu já passo diretamente aqui a mostrar, em termos visuais, né, essa trajetória das matrículas na educação superior no Brasil, né, fazendo uma comparação geral entre público e privado, lembrando que pública está incluída aqui as matrículas estaduais, municipais e federais, né? Nós temos um sistema federal no Brasil, né? Uma federação brasileira. E no caso das instituições privadas, a gente tem uma divisão aqui entre com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Se for possível, olhando aqui a trajetória de 2012 até 2024, que é o último dado do censo disponível, nós vamos perceber que houve um crescimento de 9%, né, na rede pública e 59% na rede privada nesses 12 anos. E atualmente nós chegamos ao pico, né, de participação das matrículas privadas. Hoje, 80% das matrículas são privadas no Brasil na educação superior, né? Em relação a 2012, foi um crescimento
bastante significativo da rede privada, em termos de pontos percentuais também, né? Então, a gente tem aqui a proporção, ela sai inicialmente de 2012, 27% da rede privada para 20, desculpa, de 27% da rede pública para 20% da rede privada. Então, proporcionalmente, ambas crescem, mas a rede privada cresce muito mais. Se formos olhar especificamente para a rede privada, dentro da rede privada, que é o foco aqui da nossa apresentação, também vamos ver uma mudança significativa com a modalidade de ensino. Então, em 2012, 82% das matrículas estavam concentradas em cursos presenciais e 18% em cursos à distância, né? Em 2024, nós temos uma inversão bastante significativa e o presencial privado hoje representa 39% das matrículas e os cursos à distância, as matrículas à distância, 61% das matrículas. Então, nós temos aqui um crescimento do curso à distância, né, das matrículas à distância de mais de 400% e uma queda das matrículas presenciais no mesmo período de 24%. Se formos olhar também por categoria administrativa, e temos essa classificação no Censo da Educação Superior no Brasil, né, as matrículas em instituições privadas com fins lucrativos eram em torno da metade em relação às privadas sem fins lucrativos. Em 2024, elas já representam 78% das matrículas privadas, né, cujo crescimento foi aí de quase 150%, enquanto que as matrículas em instituições sem fins lucrativos, aqui sem fins lucrativos nós chamamos de instituições religiosas, no Brasil nós chamamos de confessionais, são instituições também chamadas comunitárias ou filantrópicas. Essas instituições tiveram uma redução de 31% das matrículas no mesmo período. Então, essa é mais ou menos a configuração. E aí, falando diretamente sobre os programas, né, para quem não conhece, eu vou dar uma breve explicação dos dois programas e como eles são financiados. Né, o programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo, que podem ser bolsas integrais ou parciais de 50%, para estudantes que não tenham concluído o curso superior e tenham uma renda familiar mensal per capita que não exceda 1,5 salário mínimo, para o caso de uma bolsa integral, e de 1,5 a 3 salários mínimos para o caso da bolsa parcial. As bolsas são direcionadas àquelas pessoas que concluíram o ensino médio em escolas públicas ou foram bolsistas integrais em escolas privadas, né? A estudantes com deficiência. Tem o foco também em professores da rede pública para cursos de pedagogia ou licenciatura, né, que gere formação no magistério para a educação básica pública. E o programa também reserva vagas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, na sua proporcionalidade em cada unidade da federação, em cada estado. Esse dado ele é calculado a partir do censo do IBGE, que é o nosso censo de estatísticas. Em relação a esse financiamento público para o segmento privado, ele é considerado o principal programa brasileiro de financiamento estudantil não reembolsável. Né? Ele teve início em 2005, ele tem pouco mais de 20 anos, né? E a contrapartida dessas bolsas, né, para a rede privada, que pode ser com fins ou sem fins lucrativos, é ter uma renúncia fiscal, ou seja, o governo federal abre mão da arrecadação do imposto de renda, pessoa jurídica, para essas instituições, além de 3 contribuições sociais que são destinadas para a Previdência Social, né, que são chamadas COFINS, CSLL e PIS/PASEP. Se dermos uma olhada aqui nesse movimento, né, então esse gráfico ele vai mostrar, ele tem 2 lados, né, ele mostra de um lado, né, nas barras, o número de bolsas oferecidas pelo ProUni. Aqui nós estamos somando bolsas parciais e integrais, né, é possível ver aqui que houve um pico de bolsa que entre 2017 e 2019, né? E o outro lado do gráfico, né, ao meu lado, né, esquerdo, se vê o gastos em termos de milhões, né? Esses dados eles foram atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, que é o nosso indicador oficial de inflação no Brasil. Então, levando em conta preços de 2023, nós vamos ver, então, esse crescimento ao longo do tempo, né, da renúncia fiscal, né? Ou seja, quanto o governo federal abre mão de arrecadação,
né, que poderia ser usado para educação pública, tanto básica como superior, em prol desse programa. Né? Então, a gente vai ver esse movimento no gráfico. Não, 2023 não está no ponto mais alto em termos reais, mas ainda assim muito acima do início do programa, quando ele foi criado em 2025, e no caso aqui específico em 2012, que são os dados 2005, dados aqui de 2012. Estão falando então do ProUni. Vamos olhar então um pouquinho sobre o FIES, né? O FIES também é um programa financiado pelo governo federal. Ele foi criado antes do ProUni, em 99, também destinado a estudantes de baixa renda, que não ingressaram ainda na educação superior, e nesse caso, em cursos presenciais em instituições não gratuitas. No caso do ProUni, ele pode ser para instituições em cursos presenciais ou à distância. No caso do FIES, apenas para cursos presenciais. E tem uma coisa interessante, porque ela é destinada a instituições não gratuitas. Então, ele pode ser destinado a instituições municipais que cobram mensalidades. Mas o foco principal do FIES são instituições privadas, tanto com fins lucrativos como sem fins lucrativos, da mesma forma que o ProUni. O FIES não é tão recente assim, na verdade, ele foi remodelado. Ele foi criado no Brasil no período da ditadura militar, né, que durou 20 anos no Brasil, em 1976, destinado justamente a ser um programa de financiamento estudantil reembolsável. Ou seja, o estudante recebe, né, o benefício do FIES e depois de um certo tempo, quando ele termina o curso, ele passa a pagar esse financiamento nos próximos anos. No caso específico do FIES, os recursos são provenientes de dotações orçamentárias do Ministério da Educação, do próprio pagamento do financiamento, ou seja, da sustentabilidade financeira do programa, o quanto os estudantes que depois terminam cursos concluintes começam a pagar o programa. 30% da arrecadação das loterias oficiais brasileiras, né, loteria esportiva, jogos de azar, que nós chamamos, né? 30% dessa arrecadação também é destinada ao financiamento do FIES, e o total dos prêmios de loterias não retirados. Então, quando pessoas ganham na loteria e durante um tempo não vão buscar o prêmio, a partir daí esse recurso também é destinado ao financiamento do FIES. Para a instituição privada, ela recebe o valor equivalente às mensalidades de forma antecipada, né, do estudante que não está pagando mensalidades ao longo do ano, né? E esse pagamento antecipado é recebido na forma de título da dívida pública brasileira, que a instituição pode usar para pagamento de débitos tributários, ou então ela pode usar para negociar esses títulos com o próprio governo federal. Então, no caso do FIES aqui, eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Ele não trocou aqui, deixa eu ver aqui como... Não está trocando aqui, né? Agora foi. O quantitativo de novos contratos do FIES, né? Aqui a gente não tem o estoque de contratos, né? Mas o fluxo de novos contratos do FIES, também do período de 2012, mas acrescentei também os dados de 2024. Então, é possível verificar um grande salto em 2014, decorrente das próprias regras do programa, né? 2010 há uma mudança significativa para beneficiar que mais pessoas participem do programa. O auge acontece em 2014. À época, era o governo Dilma Rousseff, né, nossa única presidente mulher que tivemos e que, infelizmente, sofreu impeachment, né, que consideramos, inclusive, que foi um golpe público realizado aqui pelo Congresso Nacional, inclusive, mas em 2014 esse programa chegou no auge dele com 732 mil contratos novos contratos. Né? Depois disso é possível verificar que o programa perde fôlego, né? Em 2015 já tem uma nova reformulação, porque o programa realmente tinha reduzido muito a taxa de juros, tinha ampliado o período de carência para pagamento, as regras eram muito mais flexíveis do programa. Em 2015 sofreu uma mudança muito significativa, e a nova mudança se dá em 2018, né? 2018, nesse período, já sobre o governo
do vice-presidente, que assume a presidência da República em 2016, né, no governo Temer, chamado governo Temer, e 2019 em diante também, ou seja, de 18 em diante, nós temos uma reformulação expressiva do FIES, né, inclusive ele passa a não ser exclusivamente financiado pelo governo federal, com recursos da Caixa Econômica Federal, né, por meio do Banco Público, mas ele também envolve outros bancos, né? Então, há uma desaceleração significativa em termos de número de contratos, chegando aí a 43 mil contratos no ano de 2024. Nesse mesmo período, é possível verificar a trajetória dessa concessão do financiamento estudantil. Esse valor está em bilhões, né, de reais, atualizado também pelo IPCA, e também se verifica que há um pico, que não vai ser em 2014, mas em 2017, porque é natural, né, os novos contratos são firmados e o estoque, né, do financiamento estudantil vai ter o ponto mais alto em 2017, e a partir daí a gente vai começar a ver essa queda substantiva dessa concessão de financiamento estudantil no período de 2012 a 2024. Então, um dos pontos centrais que eu trago aqui para vocês é um dos grandes desafios, dilemas, né, que nós enfrentamos no Brasil hoje, e não é diferente do que acontece em países que têm esse modelo de empréstimo estudantil, né, que é justamente a taxa de inadimplência. O que é considerado taxa de inadimplência para esse dado que eu trago para vocês neste gráfico? É o pagamento em atraso, né, o não pagamento nos últimos 90 dias. Então, é possível ver que no período mais alto de novos contratos, ou seja, estava começando, né, há uma explosão de novos contratos fiéis, nós vamos ver aqui que em torno de 30%, né, de contratos e 29% do saldo devedor estava inadimplente há mais de 90 dias. Né? E quando verificamos esse mesmo dado em 2023, um crescimento muito expressivo, né, de quase 60% de inadimplência, tanto de contratos como do saldo devedor. Então, essa é uma das grandes questões relacionadas ao financiamento estudantil e que atinge diretamente o governo federal, né? Uma vez que, quando o estudante não realiza o pagamento, que deve ser feito atualmente, imediatamente, ou seja, não existe mais o período de carência, né? Então, quando o estudante não tem emprego, quando o estudante tem emprego precarizado, que muitas vezes acontece, ele tem muita dificuldade de fazer o pagamento. Né? Então, essa dificuldade gera uma taxa de inadimplência alta e a impossibilidade de sustentação do programa. Nós temos, então, um fundo garantidor, parte daqueles recursos que eu acabei de mostrar é para esse fundo garantidor, né, que garante que esse estudante vai pagar mais para frente esse financiamento, mas que o governo federal acaba absorvendo financeiramente esse custo da inadimplência. Então, a gente pode aqui fazer uma comparação entre os dois programas. Então, é possível verificar que entre 2015 a 2024, o FIES teve uma queda significativa da sua contribuição para o acesso à educação superior privada. Né? Nós temos mudanças expressivas nas regras do programa com relação à carência, taxa de juros, renda familiar, né? E se verificou, então, uma redução de 68% nos recursos do FIES no período e 89% de queda de novos contratos do FIES neste mesmo período. Né? O ProUni, por sua vez, manteve-se estável e passou, então, a ser o principal impulsionador dessas políticas de acesso à educação superior privada. Em relação ao quantitativo de bolsas, né, ele se manteve estável, né, porém, né, é possível perceber um aumento expressivo da renúncia fiscal de 2012 a 2023 de mais de 140%. Né? Então, a gente tem um impacto muito grande aqui na arrecadação do imposto de renda, né? Ou seja, quando a economia cresce, o imposto de renda tende a ser maior, então a projeção de renúncia fiscal acaba sendo maior. Né? As instituições têm a renúncia fiscal completa do imposto de renda e das 3 contribuições previdenciárias, se elas atingirem o número de bolsas implementadas. E isso vale, inclusive, para várias vezes, né? O estudante ele tem várias oportunidades de entrar na instituição através da Bolsa ProUni. Né? Então, observa-se aqui uma mudança de tendência, né? A partir de 2019, no gráfico que eu vou mostrar na sequência, mostra-se uma troca de financiamento reembolsável,
é o caso do FIES, pelo não reembolsável, em termos de proporcionalidade, levando em conta, é claro, que a Bolsa FIES de 50%, ela gera a situação de que o estudante precisa pagar a outra de 50% das mensalidades. Né? O que é possível fazer, que acontece com alguma frequência, é que os bolsistas ProUni, que têm um desconto de 50% das mensalidades, eles também acessam o FIES, e eles são prioritários para acessar o FIES dos outros 50%. Né? Então, o custo para esse estudante ainda existe, ou seja, ele tem um financiamento reembolsável e não reembolsável ao mesmo tempo, para o bolsista parcial. No caso do governo federal, o custo da renúncia fiscal por bolsa também subiu bastante, né? Como disse há pouquinho, esse 140% em termos reais significa que uma bolsa custava em torno de R$ 1.500, né? Nós estamos falando aqui, para quem está fora, né? Só para a gente ter uma ideia, R$ 1.500, nós estamos falando aqui em torno de $300. Se a gente né, simplificar hoje a nossa taxa de câmbio em relação ao dólar, $1 é equivalente a R$ 5, né? Em 2012, ela sobe então para R$ 3.500, né? Então, em 2023, né? Então, um programa que parecia ser relativamente barato, ele deixa de ser tão barato, vamos dizer assim, para os cofres públicos, ou seja, quanto que o governo federal deixa de arrecadar e deixa de destinar esse recurso para suas políticas públicas, essencialmente as de educação. Por sua vez, né, o que se verifica é uma alta inadimplência do FIES e a falta de sustentabilidade financeira do programa, destinado, sobretudo, né, quando se buscam os dados por perfil de estudante, nós temos aqui 90% dos estudantes do FIES são estudantes que têm uma renda per capita domiciliar de até 1,5 salários mínimos. Ou seja, é aquele mesmo estudante do perfil da Bolsa integral. Né? Então, no geral, se o estudante colocar na balança, se ele está no perfil de estudante com até 1,5 salário mínimo per capita, ele vai buscar a bolsa, que ele não tem que devolver, do que o financiamento FIES. Né? Então, a gente pode ver essa mudança, né, nesse gráfico, né, um gráfico que eu retirei do relatório divulgação dos resultados do censo de 2023. Esse gráfico não está no relatório de 2024, mas eu achei muito interessante mostrar o movimento, né, de mudança de tendência, sobretudo aqui em 2019, que se dá essa mudança, né, que muda a proporcionalidade. Então, até 2018, o ProUni representava menos do que o FIES, ProUni levando em conta bolsas parciais integrais, né, novamente, e em 2019, né, o FIES, então, vai perdendo o protagonismo em termos de beneficiários do financiamento estudantil, né, até 2023. Né, eu sei que já estamos, né, dentro do prazo, eu só gostaria de mais 5 minutinhos aqui para terminar, Luísa, justamente para fazer as considerações finais aqui da apresentação. Então, nós temos aqui a expansão das matrículas nos cursos de graduação no Brasil, que vem ocorrendo entre 2012 e 2024, essencialmente na modalidade à distância, né, como mostrei a tabela no início da apresentação, e no segmento privado lucrativo, o que é bastante preocupante, né, o que é um segmento privado lucrativo que tem muitas dificuldades em desenvolver um ensino de qualidade, tem uma perspectiva dessas instituições em buscar uma supervalorização dos seus lucros, né, inclusive uma divisão de lucros bastante interessante para os seus acionistas, né, e ainda ocorre uma expansão muito mais reduzida nos cursos presenciais nas instituições federais de educação superior. Se olharmos os dados de forma comparativa, né, nós ainda temos taxas baixas com relação à taxa bruta de escolaridade, que no Brasil está em 2024 em 43%, e a taxa líquida que alcança 27%, né, na educação superior. Né, esse mesmo relatório de monitoramento, né, ele enfatiza que nós temos ainda um outro grande desafio, que não é apenas o acesso à educação superior, né, que é a conclusão do curso, né, para a maioria dos estudantes.
Então, mesmo com as duas políticas de expansão e que tem na sua configuração ampliação do acesso à educação superior, e também tem na própria configuração dos dois tipos de financiamento uma preocupação, né, com a permanência na educação superior, ainda temos uma taxa média de conclusão de curso muito baixa. Né? Então, na taxa média brasileira de conclusão de um curso de graduação em torno de 40%, o que significa que 60% das matrículas não geram diploma. Né? Então, essa permanência e conclusão ainda cada vez mais é um desafio, e essas taxas são ainda menores, especificamente quando olhamos o segmento privado, né, com fins lucrativos na modalidade à distância. Né? Por fim, reforçando aqui, nós estamos aqui na reta final do terceiro governo Lula, né? Esse governo se encerra este ano, teremos eleições presidenciais em outubro. Ele vem tomando várias iniciativas com foco em grupos vulneráveis, para resgatar o protagonismo do FIES, né? No financiamento público às instituições privadas. E, ao mesmo tempo, lidando com esse crescimento expressivo do endividamento estudantil. Né? É algo que envolve a ideia no título de tensões e desafios, que vem sendo lidados, né? A gente não pode dizer solucionados, porque, como possível ver, houve uma queda expressiva de pessoas interessadas em novos contratos, queda expressiva de recursos do programa, e, ao mesmo tempo, a gente percebe aqui que a inadimplência subiu bastante. Né? Então, ele foi lançado em 2024, esse programa Desenrola Fiéis, né, que facilita a renegociação das dívidas. Ele foi recolocado, né, agora, ainda no final do mês de abril, há poucos dias, né, chamado Desenrola Fiéis 2.0, né, que facilita a renegociação das dívidas, principalmente para estudantes que estão vinculados ao cadastro único das políticas públicas no Brasil, que é justamente as famílias de baixa renda, que teriam a possibilidade de renegociar dívidas em até 99%, dívidas que envolvem 365 dias sem pagar. Então, quando aquela pessoa não consegue pagar por um ano, ela pode entrar nesse programa e ter até 99% de desconto para essas pessoas, que bastante focalizado o programa, e da mesma forma que a participação no chamado FIES Social, né, que dá isenção da taxa de juros, né, através do FIES Social. Mas, ao mesmo tempo, né, isso foi apurado, inclusive, em um dos textos que eu escrevi sobre o assunto, né, Carvalho aqui, que está no texto, é um texto meu com a minha orientanda, Isabela, né, verificamos aqui que esse movimento se dá ao mesmo tempo que o governo federal incentiva as camadas mais abastadas, porque houve uma demanda muito grande, né, de estudantes, principalmente de cursos de medicina, para que houvesse aumento no valor do teto do financiamento do programa. Né, para que justamente os cursos de medicina fossem contemplados, ou seja, estudantes de medicina, que são, no geral, pessoas que têm mais condições, pelo menos pessoas de classe média, né, que teriam mais condições de pagar, inclusive, financiamento, mas houve uma grande pressão, né, para que fosse aprovada essa modificação no programa, que efetivamente aconteceu. Então, é uma crítica que se faz aqui na apresentação, para finalizar a apresentação, de que o FIES vem se constituindo com medidas fragmentadas e insuficientes para resolver, né, essa questão que nós temos de acesso à educação superior, né, apesar de garantir que as instituições privadas tenham o recebimento certo, né, de mensalidades através do próprio programa, da mesma forma que a renúncia fiscal se dá pelo ProUni. Então é isso, eu agradeço bastante a participação de vocês, para quem esteve conosco aqui, né? Segue aqui meu e-mail para quem quiser dialogar em outros momentos, né? E eu passo a palavra diretamente à professora Luísa, né? A quem agradeço novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada, Cristina. Tivemos aqui uma visão global, da evolução, das políticas de apoio, aos estudantes da educação superior no Brasil. Mas quem está de fora, digamos assim, fica de algum modo com alguma perplexidade, chamemos-lhe assim. Porquê? Porque, no fundo, nós vimos aqui dois instrumentos, que é o FIES e o ProUni, no fundo, são
linhas, um que é empréstimos bancários, o outro são bolsas. Eu gosto de chamar as coisas pelos nomes, porque às vezes as coisas estão muito bonitas no nome, mas o FIES é um programa de empréstimos bancários, ponto. E o que nós vemos é que, apesar de ter havido mudanças, alterações, etc., nestes dois programas, o que nós vemos é que a rede da educação superior pública praticamente estagnou, quer dizer, o número de estudantes que entre o período que foi aqui demonstrado, 2012, 2024, praticamente, eu diria, quer dizer, cresceu 9%, mas quer dizer, crescer cerca de 167 mil estudantes numa dimensão que é o Brasil, é um arredondamento, como se chama. Enquanto que Uhum. a rede privada, essa sim, digamos assim, quer a lucrativa, quer a do sistema concordatário, e, portanto, não remunerativa, cresceu cerca de 59%. Ora, isto faz refletir e faz pensar. E, portanto, eu gostava de perguntar à Cristina o seguinte: porquê é que no Brasil não tem havido, nas últimas décadas, um plano de investimento para construir novas instituições públicas em todos os estados e, proporcionalmente, quer dizer, onde existe, digamos, uma população menos dotada, digamos assim, destas instituições públicas. Porque quando nós olhamos para outros países e fazemos essa comparação, por exemplo, no caso de Portugal, nós partimos há 50 anos, que estamos praticamente a comemorar esses 50 anos da nossa democracia, em que havia 0,6% da população em idade escolar de frequentar a educação superior ia e tinha acesso ao ensino superior. E foi possível, e havia três, não é? Cidades que tinham instituições universitárias, Lisboa, Porto e Coimbra. Ora, passou-se disso para criar uma rede em que há instituições públicas distribuídas pelo todo o país. Eu sei que Portugal é muito pequeno, é como um Estado, não é? No Brasil. Mas porquê que no Brasil não se faz esta perspectiva? Quer dizer, não há milagres. Podem ser crentes, mas de facto não há milagres. Se eu não construir novas universidades, novos institutos universitários em todas as regiões do país, do Brasil, não vai haver milagres. E, obviamente, as instituições ligadas à educação privada têm outra lógica, têm outros interesses e, portanto, isso vão manter, não vai haver alteração. Portanto, eu gostava de perguntar porque é que nas políticas públicas do Brasil, quando, por exemplo, se defende que deve haver uma percentagem afeta a educação e afeta a educação superior, porque é que esses fundos não ficam, digamos, num plano plurianual de construção de instalação de novas instituições públicas, porque só assim nós daremos, digamos assim, oportunidade e uma proximidade aos estudantes provindo, digamos, de classes mais carenciadas. Gostava de ouvir a Cristina nesse sentido, porque mesmo os especialistas no Brasil vão atrás do estudo, digamos, do formato de financiamento que há, e esse, pelos vistos, não está a dar resultados ou pelo menos não são visíveis aos olhos e aos números. Muito obrigada, professora Luísa, pela pergunta muito instigante, né, e complexa aqui, né? É, eu acho que é isso, né? A dificuldade de olhar nesses grandes números, né? As políticas por trás desses grandes números. Nós temos esse gigantismo brasileiro, né? De mais de 200 bilhões de pessoas. Nós temos aqui 200 milhões de pessoas no Brasil, é um país enorme. Nós temos, na verdade, na educação superior, o tamanho da população de Portugal, né? Em torno de 10 milhões de pessoas, né? Então, nós temos 10 milhões de pessoas na educação superior. Então, esses grandes saltos, eles se dão principalmente na iniciativa privada e não é de hoje, né? Nós estamos olhando os últimos dados, mas é um movimento que se dá desde a ditadura militar. Na verdade, o crescimento da rede privada se dá
principalmente durante a ditadura. Foi inclusive minha dissertação de mestrado, foi sobre a expansão da rede privada na ditadura militar. Então, ali se dá mudança expressiva, e ali se tinha uma política que era, bom, vamos deixar a massificação da educação superior para a rede privada, e as instituições públicas seriam as instituições federais, principalmente de excelência, com o desenvolvimento da pós-graduação. Né? Tanto é que a nossa pós-graduação não é tão recente, né? Nós temos aí um formato desenvolvido e avaliado de pós-graduação desde os anos 70. É claro que esse movimento vai assumir novas configurações ao longo do tempo, né? 1996 também é um marco importante nosso brasileiro, que é justamente que a nossa Constituição permite a atividade lucrativa na educação. E esse é um marco bastante significativo, porque faz com que as instituições que eram, na sua maioria, também de cunho religioso, confessional, passem a explicitamente, né, buscar financiamento bancário, buscar a educação como um grande negócio. Né? Então, esse movimento começa em 96 e com a Bolsa de Valores em 2007 há uma grande explosão, né, de alguns grupos, né, que viram grupos de grandes investidores internacionais. Então, essa expansão ela se dá tão expressivamente nos números que acaba encobrindo também o trabalho que alguns governos federais fizeram com relação à rede pública. Então, voltando para a rede pública, né, não é que não fizemos, né, mas houve alguns programas muito importantes, né, feitos pelo governo federal. E a pergunta foi ótima, que me deu a oportunidade de falar sobre eles, porque o foco era a rede privada, né? Então, nós tivemos um programa chamado Reúne, que é um programa de investimentos, é um plano de investimentos que foi feito no Brasil entre 2008 a 2012, né, ainda pelo governo dos Partidos dos Trabalhadores. Né? Então, nós temos aí esse programa de expansão da rede pública interiorizado, ou seja, nas grandes cidades que tinham as principais universidades, passaram a ter campus em outras cidades, né? Promovendo a possibilidade de estudantes que não precisam pagar mensalidades poderem estudar. Né? Então, foi um movimento muito importante. Né? A Universidade de Brasília mesmo tem mais outros campos fora da cidade central, da parte do plano piloto, a UFG, que o João está aqui também, fez esse movimento espalhado no estado de Goiás. Então, esse movimento ele aconteceu e foi muito importante para interiorizar a educação superior no Brasil. Acompanhado dele, vem também, desde 2011, a possibilidade de um sistema único de entrada. Nós tínhamos nossos vestibulares, né, esse modelo de entrada bastante elitizado, ele passa a ter uma grande modificação, que é poder usar uma nota chamada de um exame nacional do Enem, né, que é o mesmo exame que é usado para as bolsas ProUni e para o FIES, como mecanismo de entrada, né? E esse sistema SISU faz com que o estudante também possa pleitear vagas no Brasil todo. E coroa-se a essa política, que é a política de cotas de 2012, né, que muda o perfil do estudante. Né? Então, muitas vezes, a gente lê textos falando sobre o Brasil que a educação pública federal bastante elitizada. Ela foi realmente bastante elitizada, mas hoje ela tem um perfil muito diverso. Nossa universidade pública, felizmente, através também não só do SISU, como do Reúne, como programa de investimento, né? Mas também das políticas de cotas. Então, esses 3 programas federais, eles promoveram essa expansão. Todos eles feitos durante o governo do Partido dos Trabalhadores. Depois, por meio das mudanças de governo, né, ao mesmo tempo, né, se tem uma rede privada que precisava se garantir, porque ela já era gigante e foi se tornando ainda mais gigante. Né? Então, nós temos esse crescimento que se dá pelo federal por essas políticas, mas não é um crescimento tão expressivo, né? Que seja representativo de uma política consolidada. Ou seja, a universidade pública é sempre sujeita a críticas, tem restrições orçamentárias, contenção de gastos. Sempre quando vem uma política de contenção de gastos, vamos fazer uma política fiscal restritiva, as universidades sofrem cortes com frequência, né? Cortes orçamentários, redução, principalmente dos investimentos, né? Que são os primeiros a serem reduzidos. Então, é possível verificar justamente esses 2 movimentos, né, ao mesmo tempo. E até em termos de planejamento de governo, né, nós temos aí os nossos planos plurianuais, que muitas vezes não contemplam, né, esses movimentos, grandes movimentos de expansão do público. Né? Até porque uma universidade pública é e deve ser um equipamento caro.
que faz ensino, pesquisa de qualidade, que tem bons laboratórios, que tem os melhores pesquisadores, né? Então, por ser caro para o governo federal, muitas vezes, olha, não, é muito caro, vamos reduzir os gastos. Então, sofremos recorrentemente cortes, ausência de concursos públicos, salários que ficam estagnados por muito tempo, né? Já que somos, em termos quantitativos, muito representativos da administração pública federal. Então, nós passamos por esses dois movimentos ao mesmo tempo. Né? Então, mais ou menos nessa linha, tentando responder, espero que tenha respondido, né? Essa Sim, questão aqui eu tão compreendo, não é? importante. Quer dizer, mas faria sentido, não é? Haver uma visão, digamos, para perceber onde é que querem estar, não é? Daqui a 5, 10 Sim, anos, sim. e como é que se chega lá, não é? Porque se tudo continuar com a tendência, não é, que tem vindo, os problemas estão na raiz, não é? E, portanto, o que vai acontecendo é um pouco mais do mesmo, chamemos-lhe assim, não é? Uhum, E, portanto, eu sinalizo sempre esta necessidade de visionar ou de reolhar para a rede, digamos, pública e como ela pode, digamos, se consolidar, alargar, porque, obviamente, é a única forma de poder expandir de uma forma equitativa, chamemos-lhe assim, não é? Os recursos e aceder novas camadas da sociedade à educação superior. Mas compreendo, como é evidente, sim, que não, não é fácil nem no Brasil, nem em parte nenhuma quase do mundo, não é? Hoje em dia e sim. atualmente. Eu penso que ficamos aqui com uma visão, digamos assim, bastante interessante e alargada do que é hoje a realidade e os desafios que se colocam, e obviamente, para além dos desafios, as tensões que se têm, quer muitas vezes na educação superior do Brasil, mas também são, digamos assim, passíveis de se colocar em muitos outros países, nomeadamente nos nossos países de língua portuguesa, não é? No fundo, como é que se cresce, como é que se cresce rápido e como é que se afetam recursos. E isto, digamos, tem muitos caminhos para lá chegar. E obviamente que não é fácil, mas é preciso, digamos, através dos estudos, através da pesquisa, tentar criar caminhos e respostas, não é? Que possam ajudar nesse sentido. Eu, por mim, estou, digamos, contente do que se aqui debateu. Não sei se a Cristina quer mandar ou dar alguma mensagem final, não é? Será bem-vinda e penso que isto vai ser colocado à disposição e é um excelente instrumento para fazer pensar, não é? Inquieta-nos, mas é através da nossa inquietação que vamos conseguir descobrir novos caminhos. Cristina, a última palavra Uhum. será sua. Muito obrigada, Luísa, novamente. Agradeço o convite do professor João Oliveira, né, de participar aqui desse webinar. Novamente, agradecer a disponibilidade da professora Luísa Cerdeira para dialogar conosco aqui sobre esse tema. A Academia Forges, né, pelo apoio, inclusive, logístico aqui desse webinar, né, que as pessoas que estão aqui conosco e que vão assistir depois também possam refletir sobre modelo muito peculiar brasileiro. Eu acho que a gente precisa sempre reforçar. É um modelo muito grande, é uma educação superior diversa, heterogênea, né, que tem essa rede pública nos três níveis da federação, ou seja, federal, estadual e municipal. E essa municipal bastante complexa, porque cobra mensalidades, é pública, diferente da sua rede principal, embora seja muito pequena em termos quantitativos, e ainda tem essa rede privada que vem crescendo por esse modelo lucrativo. E esse sim é bastante preocupante, temos escrito muito sobre esse tema, é preocupante sobre vários aspectos, por uma rede privada que cresce sem limites. E esse é o grande perigo. Nós temos hoje, não mencionei nesse ponto, e aproveito aí esses minutos finais para reforçar que não há limites, o Ministério da Educação não dá limites a esse sistema, né? Ou seja, as políticas de regulação, né, que são muito importantes, debatidas sempre aqui pela Rede Forges, é,
não fazem esse trabalho via Ministério da Educação, e quem faz, no geral, esse trabalho de regulação, no sentido de coibir a expansão, se dá através de um órgão chamado CAD, nosso, que é um conselho relativo à prevenção de atividades predatórias econômicas, ou seja, a educação entra num sistema econômico mesmo, com uma atividade essencialmente econômica, então isso é muito perigoso. Então, nós hoje temos atividades predatórias em instituições que estão no Brasil todo, né, muitas vezes falindo pequenas instituições confessionais e tal, porque elas conseguem praticar preços baixíssimos, fazendo cursos online, né, que na sua maioria os estudantes acabam não concluindo. Então, isso é bastante pernicioso, né? Então, esse modelo privado com fins lucrativos, que hoje é a sua maioria, né, ele traz um modelo bastante predatório para a rede privada também, né? Então é algo que a gente precisa realmente refletir. E o órgão da concorrência é um órgão que está ali para regular, por exemplo, a possibilidade de não ter monopólio em alguns setores, né? Ainda que promova oligopólios, né? De petróleo e gás, de elétricas, ele funciona da mesma forma para a educação. Ele é um órgão, inclusive, do Poder Judiciário do Ministério da Justiça. Então, ele não tem relação nenhuma com o Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação precisa fazer esse movimento. E não é um movimento antigo, já vem nos governos, ou seja, tem uma permissividade permanente do governo federal com esse modelo lucrativo que passou a ser a regra, né, na educação superior no Brasil. Então, é importante esse alerta também, né, Muito em obrigada, professora detrimento, é claro, Cristina. da administração pública, claro, das vagas públicas. Obrigada. Muito obrigada e ficamos por aqui. Até a nossa próxima sessão do Eixo e da Muito Academia obrigada. Forges. Vamos continuar a pensar.